vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa palestra. Agradeço de coração a presença do Wagner. Muito obrigado. Bom, gente, vamos lá? Bom, eu conheço Getúlio, que uns 20 e poucos anos, né, Getúlio? Quase 30 já. Ele também, desde a época que eu morava no Rio de Janeiro, já na década de 80, eu vinha fazer palestras na Fraternidade Ramatiz com Zanarotti, ali ainda no Jardim São Paulo. Depois, com o passar dos anos aqui, já no Tucuruvi também. E agora, a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu não vi o Getúlio há muito tempo. E a gente marcou essa palestra, tem desde abril, não foi? Março, abril. Porque a minha agenda é muito complicada por causa das viagens que eu faço. E aí eu consegui essa data para vir para vocês aqui. O Getúlio me pediu que eu montasse um material falando do comprometimento espiritual de médiuns, estudantes, espiritualistas, em geral, dentro da senda espiritual, qual é o grau de comprometimento, responsabilidade, as pessoas estão conscientes do que elas estão mexendo. Ou seja, caminho espiritual não é uma aventura mística, que você brinca aqui, sai de um grupo, brinca ali, é coisa de alma, e o seu compromisso, ele não é com um grupo, instituição, é com o próprio plano espiritual, de onde você veio de lá para cá, e principalmente aqui dentro. Então montei um material em cima do tema que ele pediu em duas partes, tá? Porque de outras vezes, não aqui, mas lá na Ramatiz, antiga, eu dei palestra lá sobre chakras, experiências fora do corpo, eram palestras específicas desses temas. Então, como hoje o tema é sobre responsabilidade e comprometimento dentro da senda espiritual, eu dividi em duas partes. A primeira parte, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de chakras, auras, saídas do corpo, para no meio engatar a parte da mediunidade e a responsabilidade para ficar uma coisa anímico-mediúnica em equilíbrio. Duas partes, tá? São duas vertentes que vão convergir para um ponto só. Eu vou usar aqui mais ou menos umas 100 imagens coloridas. E eu estou deixando ali dentro do computador, todas as imagens vai ficar aqui para o grupo. Vocês podem usar à vontade, como quiser. Boa parte das imagens são tiradas dos meus próprios livros. E eu deixei todos os meus livros aqui para a biblioteca da casa. Um sobre saídas do corpo e o outro sobre temas... Está ali na mão dele. Sobre temas variados, tá? O de saídas do corpo, que é o viagem espiritual, vocês podem achar na Saraiva, na Cultura, tá? Pode comprar até pela internet. Ele tem 58 imagens de saídas do corpo, imagens bem coloridas, tá bom? Bom, como introdução, para a gente ver ali, eu comecei com 15 anos, toda essa estrada, tendo experiências fora do corpo espontâneas. Era a década de 70 no Rio de Janeiro, não tinha muita informação. Na época, o que eu tinha para ler? Lobo, Sangue e Rampa, né? Os mais antigos lembram. A literatura teosófica da época, Annie Besant, Leadbeater, a literatura espírita, André Luiz, Allan Kardec, né? Mas não tinha nada assim específico que falasse de saída do corpo. Tinha, em cada área, capítulos dentro de livros tocando no tema, mas algo direcionado não tinha. Então, não tinha com quem conversar sobre aquelas saídas do corpo que eu vinha tendo. Eu tinha 15 anos na época, hoje eu tenho 57, se eu chegar até o mês que vem, porque a gente nunca sabe, eu vou fazer 58. Então estou mexendo com esse tema esses anos todos, por isso a facilidade de falar de algo que é a experiência prática desses anos todos. E eu acordava e tinha uma série de sintomas que ninguém me explicava na época. Com o passar dos anos, eu comecei a observar, com a própria experiência que acontecia comigo, o que dava certo e o que dava errado, por acerto e erro. Então, nos sintomas que eu tinha, por exemplo, e que vários de vocês também têm, eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Até que eu recuperava o movimento, apavorado com uma taquicardia, né? E aí, em casa, minha mãe era evangélica, e aí ela dizia, isso é porque você não rezou, o diabo está te agarrando durante o sono. É a resposta padrão. É o capeta quando você não sabe explicar um negócio. E eu tinha essa sensação, que é porque o metabolismo
cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais estão baixas durante o sono. Quando você acorda, está num estado alterado. E aí, como você não sabe de nada daquilo, bate um medo, e o medo faz a adrenalina circular no sistema. Você que estava deitado com o metabolismo baixo, o metabolismo então faz assim, você acorda assim. Não tem diabo nenhum, isso é adrenalina. Mas na época ninguém sabia disso. Depois que eu descobri que se eu não tentasse me mexer e não me apavorasse, né, a adrenalina não subia, e aí eu sentia a sensação da minha aura dilatar. Parecia que eu estava deitado num colchão de ar lentamente fluindo para cima. Depois eu comecei a experimentar aquela clássica sensação que você está cochilando, quase caindo no sono, entre a vigília e o sono, um estado alterado. Você tem a nítida sensação que está escorregando e caindo, e você faz assim, ó. Né? Na época eu não sabia. A nossa aura, o campo energético, quando você está deitado, o metabolismo já relaxando e as ondas cerebrais, ela às vezes solta um pouquinho para o lado. Não soltou totalmente. Ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo. Isso aqui é pouquinho. Então a tendência é que durante o sono vai havendo uma soltura maior. Mas você está cochilando. Um barulho, alguma coisa acelera o batimento. Então o metabolismo que estava assim, de repente faz isso. E o campo energético que estava indo para cá vai ser repuxado. A sensação é que você teve um deslocamento, só que não foi físico, ele foi energético. Mas na hora que encaixa, repercute no corpo físico. A minha avó, que era católica de 80 anos, ela via eu tendo esses trancos. E ela dizia assim: nada tema, meu neto, eu sei por que você está tendo esses trancos. É porque você está crescendo. Já ouviu isso? Eu tenho 1,67 m, eu não cresci muito. E não vai ser aquela senhorinha de 80 anos que nunca estudou o que é uma saída do corpo que vai explicar o que está rolando. Depois, eu comecei a ter uma sensação, por exemplo, vários de vocês que aplicam passes, ou reiki, ou cura prânica, qualquer um que trabalha com as mãos com cura, de vez em quando sente o seguinte: na hora que está passando energia com as mãos, parece que as mãos ficam grandes. O que rola? O fluxo de energia pelo chakra da palma da mão tende a dilatar a aura das mãos. O curador vai ter a sensação que as mãos ficaram grandes. Quando dilatou foi a aura das mãos. Vários de vocês já devem ter sentido isso. Acontece que deitado vai dilatar a aura inteira, não só das mãos. Qual é a sensação que você está estufando? Vários médiuns sentem isso. O problema é que quase ninguém em público explica esses detalhes, porque pode explicar no geral, mas são detalhes que precisa alguém que já passou falar: ó, isso é isso, aquilo ali é aquilo, faz assim que vai dar certo, algo um pouco mais específico. Então fui me acostumando com essas saídas do corpo, vibrações dentro do corpo, zumbido bem no centro da glândula pineal. Eu não sabia de nada disso. E em casa era uma parafernália. Meu pai era materialista, minha mãe era evangélica, minha avó era católica, e meus dois irmãos eram crentes de igreja diferentes. E não falavam comigo porque eu não era crente. Então, era uma profusão de teorias diferentes na mesma casa. E aí, quando eu contei para a família que eu estava tendo saída do corpo, que eu tinha 15 anos, foi uma semeu. Meu pai não acreditava em nada, não queria conversar em nada. Minha mãe era evangélica, minha avó era católica. As duas se odiavam em nome de Cristo, porque era motivo religioso. Uma era evangélica, a outra era católica. Era ideológico o processo. Elas não concordavam com nada, brigavam com a Bíblia na mão, uma contra a outra. Elas não concordavam com nada. Mas no meu caso, elas abriram uma exceção. Era a única coisa que elas concordavam. O garoto está com o diabo. Era a única coisa. Eu nessa casa, tendo saídas do corpo, sem ninguém para conversar, não tinha como estudar nada. E a minha surpresa, quando eu ia nos centros espíritas do Rio de Janeiro, naquela época, gente, 40 anos atrás, ou nos grupos de Umbanda, porque eu ia em todo lugar, às vezes um grupo Rosa Cruz era convidado, um grupo teosófico. Eu achei, inicialmente, que eu seria entendido nesses lugares. Que nada, eu não era entendido, o pessoal ainda falava: isso aí é perigoso, moleque. Você sai do corpo, entra um espírito, você não volta. Olha que polícia. Cuidado, rompe a conexão que você tem, você não volta. Você é muito novo para mexer com essas coisas. Então, nos lugares onde eu achei que eu poderia ter um pouco de informação e ser compreendido, pelo contrário, eu tive grande compreensão. Hoje é diferente. Mas naquela época, a falta de informação sobre essas coisas era muito grande.
Então eu tive que ir me acostumando lentamente com essas saídas, que eu não vou aqui especificar, porque o tema da palestra é outro. E aí eu fui vendo coisas do lado de lá, e isso foi me dando uma segurança. A principal experiência que foi o direcionamento, eu tinha já 17 anos, estava procurando literatura, então eu entrava em tudo quanto era livraria e sebo do Rio de Janeiro, procurando informação. O que eu descobri de cara? Você pegava o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá? Separado por capítulos, perguntas e respostas. Capítulo 8 chama-se Emancipação da Alma, são as saídas. É a partir da pergunta 400 em diante. Então eu ia lá, a abordagem era espírita, o que era natural. Aí eu tirava aquele capítulo. Aí eu pegava um livro de ocultismo, por exemplo, tinha lá um capítulo sobre saídas do corpo, mas a abordagem era esotérica, diferente da espírita. Eu ia lá e pegava o capítulo. Aí eu pegava um livro de teosofia, tinha um capítulo sobre projeção astral, a abordagem era teosófica. Eu tirava o capítulo, eu não estava interessado em doutrina, eu estava tentando me entender. Então eu ia juntando os capítulos e a primeira coisa que eu vi, praticamente tem 3 temas que são recorrentes em toda a literatura espiritual, seja oriental ou ocidental. Primeiro, vida após a morte. Esse tema não é um tema espírita, ocultista ou teosófico, isso é um tema da humanidade, porque todo mundo vai embora. Então, vida após a morte é o tema principal para quem está encarnado. Correto isso? Porque às vezes você fala assim, vamos estudar a vida após a morte. Aí alguém fala assim, você é espírita? Não, eu preciso ser espírita para estudar a vida após a morte. Já o católico vai morrer, o materialista também vai. Esse é um tema de interesse geral. Então a gente vai ver vida após a morte em várias doutrinas com abordagens diferentes. Segundo tema que aparece em todas as áreas, chakras. Obras espíritas, obras ocultistas, teosóficas, orientais, todas têm algum momento em que tocam na questão dos chakras. É um tema recorrente. E terceiro, as saídas do corpo. Elas aparecem praticamente em todos os estudos de todas as áreas, sempre com as abordagens específicas ali. Como eu estava juntando tudo, a abordagem era universalista. Então, quando ao longo dos anos, eu com 20 anos já, bati de frente com as obras do Ramatiz, foi reconhecimento total pela perspectiva universalista que o Ramatiz trazia. Era um espírito egresso do Oriente, trazendo algo para cá e mesclando e trazendo temas que não eram comuns nas outras áreas, né? Então, imediatamente eu gostei daquela abordagem, que eu me identifiquei, porque ela era universalista. Todo mundo que estuda o trabalho do Ramatiz sabe dessa vertente espiritualista de somatório, de todos os caminhos que levam à luz, buscando o equilíbrio, não é isso? Tá? Que o trabalho do Ramatiz era esse. Quando eu estava, então, com 17 anos, já lendo pra caramba, numa noite, eu acordo paralisado, estava no quarto, cama beliche, na parte de baixo, meu irmão em cima, acordei paralisado. O que eu descobri? Quando eu acordava paralisado, bastava não tentar me mexer, porque se eu tentasse, acelerava e travava o processo. Eu ficava quietinho, aí a sensação era que eu escorregava, ou flutuava por cima. Acordei paralisado e escorreguei para a esquerda. No ar, parei, olhei meu corpo, já estava acostumado, tá? Começou aos 15, atravessei a parede do quarto e saí na cozinha. Parece papo de maluco, né, gente? Tá. Fiz a curva no corredor e entrei na sala. No ar, 1 metro e pouco, na sala tinham 8 espíritos. No ar, 8 homens, todos vestidos de branco. Eu olhava para eles, eram translúcidos, eu via através deles. E uma atmosfera muito positiva. Você sabe que está na frente de gente do bem e da luz, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém dizer o nome, a energia diz tudo. Não há engano na energia. Um espírito pode mudar a aparência, ele não tem como mudar o padrão da energia que reflete a média do caráter dele. Então, vai sempre pela energia que você, uma entidade obsessora, pode tomar o formato de um mentor e enganar um médium incauto. Vocês sabem que isto acontece. E um mentor espiritual hiperluminoso pode tomar a forma de alguém bem humilde, para testar seu preconceito. Então não fica preso em nome nem em imagem. Observa qual é a qualidade da informação passada, se ela é voltada para o progresso e para a luz, e a qualidade da energia. Esses 2 filtros impedem você de ser enganado. E terceiro, todo espírito elevado sempre vai falar de um poder maior gerador da vida. Ele nunca vai dizer que ele é o tal. Todo espírito obsessor travestido de mentor jamais fala de um poder superior.
Vai filtrando essas coisas, você não vai ser enganado nunca mais, né? Outra, espírito obsessor, travestido de mentor, sempre faz trica-trica da vida pessoal das pessoas do grupo. Ou sempre leva para o lado pessoal. Mentores sempre levam para o lado geral de crescimento. Mesmo que eles estejam vendo algo pessoal, eles não vão falar. Porque a experiência pessoal é sua e o professor não pode dar cola para o aluno na sala de aula na hora da prova. Então, nenhum espírito mentor dá palpite em vida afetiva de ninguém. Tipo assim, você está casado com a pessoa errada. Isso é obsessor criando encrenca disfarçado de mentor. E as pessoas adoram essa informação, né? Meu marido está saindo com alguém, perguntar isso para o mentor, gente. O mentor vai olhar você com aquela paciência e falar assim, olha, que tal você crescer, hein, Misefilho? Né? Se for obsessor, o que ele vai fazer? Ele vai dar vazão aqui, ele vai começar a criar um processo. Porque entidades assim vivem da energia negativa a qual eles absorvem. Então, aqueles 8 caras na minha frente, 2 deles se destacaram. Um era um homem branco de bigode, quarentão. O outro um rapaz negro de uns 30 anos. Muito simpáticos assim os dois. O da frente, o homem branco, estendeu a mão. A mão extrafísica. Num gesto de, isso aqui, ó, da mão, ó, de cumprimentar alguém. Então, na hora que eu fiz assim, eu senti a energia dele muito mais. E ele falou assim, mentalmente, já estava na hora de nos conhecermos. Nós estamos acompanhando suas saídas do corpo, desde a primeira que você teve, você nunca viu a gente. Está na hora agora de nos conhecermos. Né? E aí me disseram o seguinte, se você aprendeu que a gente orientar e procurar falar disso, porque tem tantos outros jovens iguais a você tendo as mesmas experiência, não tem quase ninguém falando disso. Se você assumir o compromisso de, nessa vida, veicular essas coisas de uma forma universalista e ajudar os outros com essa informação, nós te ensinamos um monte de coisa que não tem nos livros. Veja, eu não tinha ninguém para conversar, e agora tinha um fazendo essa oferta, eu falei, na hora, mano. Pô, tamo junto nessa. Por quê? E aí ele falou assim, primeira lição que você vai ter, estende as mãos espirituais para cima, pensa numa luz branca que permeia as estrelas, que é a luz da criação, e imagina essa luz branca descendo sobre você, atravessando você e faz assim com as mãos para frente. Eu fiz aquilo, gente, desceu uma coluna de luz sobre mim, eu virei as mãos, saíam clarões. Eu aprendi a dar passe fora do corpo, não foi numa sessão cá embaixo. Foi direto lá fora, e aí eu descobri que saíam clarões, eu fiquei empolgado com aquele negócio. Né? Ele falou, calma, já aprendeu, então para. Porque eu fiquei igual criança com brinquedo novo, aquilo me empolgou. Né? Primeira lição aprendida, sempre que você for passar energia, pensa em algo maior, não gasta a tua energia, vira um veículo da energia universal e flui. Aprendeu a primeira? Tá, vamos para a segunda. Passou a mão aqui atrás de mim e me deu um puxão. Quando ele deu um puxão, eu me senti atravessando de costas milhares de prédios e casas. Era o corpo espiritual, atravessa objetos sólidos. Até que saímos num campo de um bairro da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, 3 metros, 4 no ar, no lado do campo, uma fossa aberta, né? Ali uma vala passava junto, tinha um cadáver de um rapaz mulato, crivado de balas, virado de bruços dentro da vala. Ele pediu para mim, passa flutuando por cima e faz isso que eu te ensinei. Eu passei aquela luz branca por cima e eu fiz assim. De repente, o rapaz tinha desencarnado, ficado grudado. Ele pulou para fora do corpo, surpreso. Desceu uma luz e vupt, sumiu com ele. E eu olhei aquilo e falei assim, para onde que ele foi? E aí ele me deu a típica resposta de mentor espiritual, que é a seguinte, na hora certa você vai saber, irmão. Isso me aborrecia. Eu, adolescente ansioso, eu falei, tá, e se era para passar essa energia, por que vocês mesmos não passaram? Aí é que entrou a chave que me fez entender. Eles me disseram, viemos de um plano sutil. Nossa energia atravessaria o próprio corpo espiritual desse espírito, que ainda está apegado no nível denso. Você, estando fora do corpo, você é semelhante a nós espiritualmente, mas você está conectado ao corpo. Portanto, a energia do teu corpo espiritual é mais densa e, portanto, mais próxima da dele. Na hora que você passou a energia, isso mudou a vibração e ele passou para o plano acima, onde tem uma equipe de cura já esperando. Então, qual é o nome
do médium em latim, intermediário. Você está entre espíritos luminosos e espíritos sofredores. Você é o intermediário. O problema é que só estudaram isso dentro do corpo e fora do corpo muito pouco. Né? Diante da quantidade de livros de mediunidade aqui, é muito pouco o que tem sobre o mesmo lance fora. E aí, começaram a me levar quase todas as noites para dar passe em espíritos desencarnados, boa parte deles por assassinato. Você imagina, eu com 17 anos, gente, ganhando uma cancha espiritual, eu não ia para Órion, para Andrômeda, do jeito que o pessoal pensa que é uma saída do corpo. Eu ia para a Baixada Fluminense. Se eu tivesse aqui em São Paulo, eu ia para Diadema. Sabe, há lugares onde você tem, ou tivesse no Nordeste, ia para um lugar com muita carência, ou na África, lugares em que a carência, infelizmente, é muito grande. E aí eu fui me acostumando a ver entidades do lado de lá e a aplicar passes. Quando eu tinha 19 anos, eu fui numa sessão de desobsessão, ver como é que era. Era a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro. A sessão estava lotada, eu estou sentado lá atrás, ninguém me conhecia, quando a médium da casa, uma senhora, levanta, já com jeito de homem, a voz grossa, fala assim: ei rapaz, vem aqui. Vem cá. Eu fui até a mesa, ninguém me conhecia lá. Aí aquela entidade, aquela senhora, falou assim: o doutrinador da sessão faltou. Senta, fica no lugar dele, ajuda a gente. Eu falei: mas eu não sei nem o que é doutrinador, era a primeira vez que eu estava. Não, você vai saber sim, nós já te conhecemos, eu já te vi fora do corpo. Pô, eu nunca tinha ido lá. Né? Aí eu sentei na cabeceira da mesa, os médiuns em torno recebiam as entidades sofredoras, e era o meu papel, então, ele ficou acoplado nela do meu lado a sessão inteira. Então, para cada espírito que acoplava no médium, ele dizia: conversa com ele como você conversa com um ente querido. Tá? Ele apenas está no mal por um desvio, não compete a você julgar ele. E outra, não doutrina ele, ajuda ele. Há uma diferença enorme. Vocês sabem, tem doutrinador que ele é o próprio obsessor. Porque ele não está interessado em ajudar, ele está interessado em converter. Vocês sabem o que eu estou falando. Esse doutrinador, ele fala para o espírito: se aceita uma prece, o espírito fala: não, ele faz. Então, se você pergunta, se aceita uma prece, o cara não aceita, muda o assunto e pega ele por outro lado. Mas não deixa de ajudar, né? Mas não força a barra. Outra, se aceita Jesus, tá? E se o espírito for muçulmano ou judeu? Quer dizer, você já arranjou uma encrenca, porque não tem que aceitar. Porque a mente dele está baseada em outro parâmetro. Então, ele foi me ensinando isso, e eu já de cara entendi que ali eu poderia aprender algo. Durante 6 meses, eu ia nessa reunião, fui aprendendo. Com 6 meses, a mediunidade eclodiu sem eu desenvolver. Eu já não conseguia conversar com eles, eu senti o que eles estavam sentindo. Aí eu passei a ser médium da própria sessão. E aí o que eu descobri? A sessão acabava, eu ia para casa, dormia. Durante o sono era tirado do corpo. Os espíritos que acoplavam comigo na mediunidade, eu conversava com eles fora do corpo durante a madrugada. Os mesmos que acoplavam comigo, era levar trabalho para casa, literalmente. Né? E aí, quando eu chegava no centro, contava para o pessoal, tinha médium lá de 30 anos que desconhecia esse fato, que a sessão não acaba na hora que ela acaba. Ela continua, às vezes uma noite antes, uma noite depois, né? E aí eu estava vendo do outro lado. Aí na época eu comecei a dar palestras na Fraternidade André Luiz, eu tinha 19 anos, sobre saídas do corpo. Agora mesclando com a mediunidade, que era a parte prática também daquilo. Com o passar dos anos, a clarividência abriu, eu aplicava energia, ou seja, eu jogava tudo que eu podia, lateral direito, ponta esquerda, né? Estava tendo a mediunidade aqui e a saída do corpo. Eu pude juntar as duas coisas e ao mesmo tempo com a mente super aberta para somar. Bom, resultado disso tudo, a palestra que vocês vão ver a partir de agora. Eu estou contando um pouquinho e assim, bem sintetizado, só para vocês terem uma ideia quem é que vai estar te falando sobre essas coisas. Eu comecei com 15, eu estou com 57, mexendo com isso diretamente, dedicado a isso, como uma coisa mais importante que tem, pelo menos para mim. Né? Alguém fala assim: isso aí é a sua segunda natureza? Não, isso é a minha primeira. A segunda é estar encarnado. Eu sou um espírito, eu sei disso e você também é. Perguntinha antes da gente começar: qual era o seu rosto antes de você nascer? Você nunca pensou nessas coisas, não? Qual era a sua cara antes de você nascer nessa vida? Era essa aí? O que você acha? Não. Então,
você admite que existia antes do nascimento, como um ser espiritual, uma consciência extrafísica, um espírito. Um dia você vem e encaixa em algum ponto da gestação, dependendo do caso, e encaixa num corpo formado pela natureza dentro do útero de uma mulher. Você vai e entra. Conclusão, você não nasceu, você já estava vivo. Correto esse raciocínio? Você entrou. Um dia, quando o corpo cai, você sai. Logo, você não nasce nem morre. Entra e sai de corpos perecíveis ao longo de múltiplas jornadas. Conclusão, você entrou. Qual é a conclusão que você tem agora para frente? Se você entrou. Vai sair. Que você vai sair. É melhor estudar esses troços antes que te pegue de surpresa. Porque o caminho agora é a saída. E outra, alguém fala assim, eu não gostei desse tema, não interessa, você vai sair do mesmo jeito. Porque não tem como correr, já que você está encarnado. Qualquer pessoa que está encarnada, ela é um paciente terminal. Só não sabe o dia que vai embora. Está correto isso? Então não diga que foi pego de surpresa quando rolar. Outra coisa, só morre o que está vivo, não é isso? Então nunca entendi a surpresa. Fulano morreu, estou passado. Qual é a surpresa de algo vivo morrer, pessoal? Quer dizer, as pessoas elas camuflaram esses temas, têm medo de encarar essas coisas de frente, porém, pessoas que estudam qualquer área espiritual estão levantando esse véu da ignorância para clarear um pouquinho. Então, esses temas que a gente vai ver aqui em conjunto, chakras, saída do corpo, morte, é tudo tema dentro do estudo de qualquer pessoa dentro dessa senda espiritual, seja em que caminho for. Então, não estranhe. Morte é assunto do dia. Para quem está vivo, não? Quem já desencarnou já passou. Porque tem gente que fala assim, morte é para os espíritos. Não, morte é para encarnado, que vai ter que passar. Então é melhor você estudar esses troços para saber o que fazer. E outra, quando não for a tu e for de alguém que você ama, como é que você lida? Outro exemplo, você estuda a parte espiritual. Supõe um médium. Seria interessante, ou lógico, eu encontrar um médium no dia de finado, chorando perto da tumba de um ente querido? Médium. Não. Você tem que dar-lhe um soco e matar ele ali. Porque ele está depondo contra tudo que ele estuda e dando um mau exemplo. Porque a família olha e fala, lá, não é espírita, não é ocultista, não segurou a onda nem para ele. Como é que você vai confiar numa pessoa dessa? Palestra de vida após a morte aqui. Aí o Getúlio vai dar a palestra, por exemplo. A palestra é segunda. Aí no domingo a mãe do Getúlio morre. Aí na segunda você fica sabendo que o Getúlio não dá uma palestra sobre vida após a morte, porque a mãe dele morreu. Tá, na próxima vez que o Getúlio for dar uma palestra, você não vai ter como confiar nele. Ele não segura a bronca nem para ele. E o que eu tenho visto, as pessoas não seguram a onda, mesmo estudando. Porque o condicionamento religioso e material é muito forte. Então, quando a pessoa começa a ampliar um pouquinho a consciência, ela começa a dar uma outra olhada. Ela não nasce nem morre, ela entra e outra, ela sabe disso, ela não acredita nisso, ela sabe. Mas não vai ter como provar para um terceiro. Mas não vai encontrar essa pessoa no cemitério no dia de finados. Não tem como encontrar lá. Porque se ela for, ela se sente idiota. Com tudo que ela sabe. Então, tem coisa que não dá para refrescar. A gente tem que abrir o véu e dar uma olhadinha. E sabe qual é o principal teste de um estudante espiritual, gente? Não é na reunião, onde você está dando o seu melhor. É na hora que você perde um ente querido. Vamos ver como é que você reage com tudo que você sabe. A maioria falha clamorosamente nisso, chora mais do que materialista. Aí a pergunta é, você ainda estuda esse tema espiritual? Porque se estudasse, se aprofundasse, tivesse o comprometimento, você não teria um papel ridículo desse. E pior, dando um mau exemplo, suponho que você é aqui da Ramatiz. É ela aqui. Aí eu vejo ela no cemitério chorando pra caramba. Eu falo, lá, é lá da Ramatiz, ainda queima o filme da casa. Tá correto o que eu estou falando, gente? Eu sei que são abordagens assim, não convencionais. Como eu mexo com esses anos todo, meu jeito é esse. Eu acho o cemitério uma tolice, cadáver, uma porcaria. Tá? E estou mais interessado em quem passa do que no cadáver que fica. E mais interessado em quem está do lado de lá e que pode entrar amanhã aqui também, ou sair igualzinho a gente. Então a gente vai ver um conjunto dessas saídas do corpo, chakras, e no meio desembocando na parte do comprometimento. Tá bom, pessoal? Eu estava batendo um papo, a gente vai começar a palestra agora, que é a parte técnica, tá bom? É que eu gosto de contar um pouquinho, para vocês terem uma ideia, com quem que vocês estão lidando. Eu não li isso num livro, eu estou vivendo isso, esses anos todos. Agora, eu leio de tudo para me manter
com a mente aberta e também ir somando tudo que os outros também estão dizendo. Vamos lá. Botei aqui no bolso, vamos lá. Eu vou pegar, até botei de brincadeira isso aqui, pessoal. É uma brincadeira muito saudável. Leia isso aqui antes da gente começar. Todo grupo tem algum mala sem alça. E quando fala, a pessoa nunca acha que é com ela. Tem esse pequeno detalhe. Ele nunca cai a ficha com mala sem alça. Então, é muito importante vocês entenderem que de vez em quando, dentro de um estudo espiritual, aparece gente chata e incomoda o próprio componente do grupo, muitas vezes. Vocês sabem disso. Acontece que esta pessoa está ali e alguém pergunta: o que esse mala sem alça veio para fazer aqui no grupo? É um mala sem alça, fofoqueiro, fofoqueira. O que está tricotando aqui? E você não entende. Às vezes esse mala sem alça é seu companheiro de outra vida de encrenca. Você melhorou e ele não. Quem é que vai ter que melhorar ele agora? Então ele vem para o teu grupo. Então assim, isso responde muita coisa, não responde? Ele às vezes fica no teu grupo, vai passar 30 anos no grupo enchendo o saco de todo mundo. Né? E ele é o seu teste. Então não parece, mas teste de médium é um mala sem alça do grupo. É o obsessor encarnado. Está ali para espetar e fazer o teste da paciência. Você pensando que o teste era comentou, o teste às vezes é com o colega do lado, não é isso, pessoal? Então só para... Isso aqui já diverte a gente um monte de coisa. Vamos lá. A segunda coisa... Getúlio, eu acho que o seu negócio falhou. Eu não vou usar muito nome. Ele deve ser a pilha, alguma coisa, tá? Vai precisar de alguém apertando ali para mim. Você fica aí, põe a cadeira aí para você não ficar com câimbra. Falhou aqui o seu negócio. Não, volta um. Não, volta mais uma, deixa eu ver. Isso, tá bom. Pode avançar. Tem como apagar essa luz aqui na frente, só para deixar mais nítida aqui a imagem? Pode ser? Bom, muita gente fala assim: eu escuto gente morta, eu acho que eu sou médium. Não, você pode escutar gente morta, todo esse pessoal que não é mediunidade, dá uma olhada. Já para clarear. Cazuza, Tim Maia, Fred Mercury, você anda ouvindo, não anda? Isso não é mediunidade, ok? Vamos lá. Pode passar. Tá. Aqui um motivo pelo qual os ETs não desceram na Terra. Alguém teve a infeliz ideia de, no domingo de tarde, ligar numa programação de TV aberta. Conclusão deles: não há vida inteligente na Terra. Avança. Essa aqui... Pode ir, Getúlio. Então vamos ver. Essa aqui é autoexplicativa, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Getúlio, eu acho que o problema é comigo, ele está me perseguindo. Ponto no norte. Tá. Não, melhor se apertar isso, senão a gente vai perder tempo. Vai tentando. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Tá. Vamos lá. Esse tema aqui é importantíssimo para vocês. Medo de morrer não é igual medo da morte. O medo de morrer é biológico, é o instinto de sobrevivência. Você chega num prédio alto, dá vontade de ir para trás. Um carro avançou, você salta no reflexo. Então, nossas células têm um instinto de sobrevivência o tempo inteiro. Até o último segundo de vida, suas células e o corpo está todo ativado para a preservação da vida. É o instinto de sobrevivência do corpo humano. Quando a gente entra no corpo para viver aqui na Terra, o corpo já tem no seu sistema esse sistema de alarme para preservar a vida material. Porque o espírito não morre, não preserva a vida espiritual em nada. É a vida do corpo físico. Então, esse medo é biológico. Nós já nascemos com ele. Por quê? Todo organismo vivo tem medo de morrer, né, pessoal? Senão, a gente atravessaria a rua sem olhar e já teria morrido. Conclusão: medo de morrer garante que você fique vivo. Então, até o último instante de vida, você precisa do medo de morrer para permanecer vivo. Ok até aí? Ele é biológico, você já nasceu com ele dentro do pacote celular. Agora, o medo da morte, como uma ideia, é psicológico. Não está nas suas células. Foi inoculado culturalmente na sua mente.
Então, nós passamos a considerar a morte como algo que está vindo buscar a gente. E pior, no nosso imaginário popular, transformamos a morte numa entidade, um ícone. Como é que é esse ícone? Uma caveira com um capuz e uma foice. Nós criamos uma entidade para representar a morte na nossa mente. Isso não estava dentro da nossa célula. Então, o medo da morte ele é cultural e psicológico enquanto ideia. Então, veja, o medo de morrer é necessário ter, porque ele já não tem nem como não ter, ele é físico, é automático. Agora, o medo da morte impede você de encarar o tema. Ele é um véu cultural colocado. Quando você escuta falar que em estudos espirituais precisa eliminar o medo da morte, é a ideia, não é tirar o medo de morrer que você precisa para viver. E aí as pessoas não entendem a diferença de um para o outro. Como não ter medo de morrer? Seu corpo já está preparado, agora sua mente está com medo de uma coisa e estudando a parte espiritual, como que você não quebrou esse medo? Porque o véu é muito forte. Você tem um computador, coloca um antivírus AVG. Ele pesa um pouquinho na máquina, não pesa? Aí você pega um antivírus Norton e coloca um segundo antivírus. A máquina vai ficar mais pesada, pode dar conflito e travar a máquina. Eu pergunto, se você já tinha um antivírus, para que você enfiou outro? Para pesar mais? Tá, você já nasceu com um antivírus que é o medo de morrer, que é físico. Por que você enfiou um segundo antivírus na mente? Para talvez travar a tua máquina de raciocínio. E aí você já não encara esse sistema de frente. Está dando para entender a diferença agora? Precisamos eliminar o medo da morte enquanto ideia. O medo de morrer não tem nem como tirar. Exemplo, eu não tenho medo da morte, mas eu não vou botar a cabeça na linha do trem, porque na hora o medo de morrer, te faz eu tirar. Então, estudos espirituais tendem a erradicar esse tipo de coisa, que é um bloqueio cultural, que começa na infância. Se quebrou um copo, sua mãe fala, se quebrar outro copo, a cuca vai pegar. A cuca é invisível, veio do além, dá uma olhada já, a inoculação. Você está com 5 anos, o velório do seu tio, você vê o cadáver dele no caixão, ninguém na morte dentro da célula, que é o instinto de sobrevivência. Bem entendida a diferença, pessoal? Desenvolvimento parapsíquico não é o mesmo que desenvolvimento espiritual. O ser humano tem um conjunto de capacidades parapsíquicas. São todas aquelas que você está vendo à direita. Clarividência, saída latente do ser humano. Se vai desenvolver ou não, vai de cada um. Mas elas existem como potencial. Quando a gente olha o lado de cá, que é o desenvolvimento espiritual, ou seja, a expansão do caráter de alguém, são os valores pelos quais a gente tenta melhorar, não é isso? Lucidez, bondade, amor, evolução, paciência. Tá. Pode ser que alguém tenha um desenvolvimento parapsíquico e não tenha essas características de cá? Sim. Tipo, não, desenvolver espiritualidade nele e fazer lambança uma atrás da outra. Mas todo mundo falando, ele é médium, é desenvolvido. Não é, não. Então, primeiro ponto importante, capacidade não é caráter. Se eu tiver capacidade e não tiver caráter, eu uso aquilo de forma negativa. Deixa eu dar um exemplo. Ali, alguém estuda aquela parte, se tiver esse conteúdo, vai usar o conteúdo para educar a capacidade, não é isso? Se não tiver, não tem como educar, vai virar contra ela própria ou contra a humanidade. Então não dá para mexer com esse sistema sem estudar. Vocês estão vendo agora por quê? Para educar essas capacidades, por exemplo, um clarividente, vendo um monte de espíritos estranhos, sem estar acostumado, ele pode enlouquecer? Pode. Um médium destrambelhado que incorpora toda hora no meio da rua. Vocês estão entendendo? Há uma abertura, mas não há o conhecimento de valor, de caráter em cima daquilo. Agora, se eu trabalho aquilo lá e objetivando aquilo, eu somei as duas coisas. Mas a maioria das pessoas que desenvolve lá não está tentando para o verdadeiro alvo. Está achando que o alvo é aquele lá. Deixa eu dar um exemplo. Curso de magia. Vai um monte de gente, não vai? Tá. Agora, curso de como aumentar a paciência. Não vai ninguém. As pessoas estão interessadas só em fenômenos. Tá? Por exemplo, eu pergunto a alguém assim, você quer estudar saídas do corpo para quê? Ah, eu quero sair do corpo, ver se minha mulher está me traindo. Já, até isso já me propuseram certas vezes. Eu quero ir até a Torre Eiffel em Paris. Por exemplo, objetivos menores dentro de uma experiência. Tá. Aí eu pergunto a uma outra pessoa, você gostaria de sair do corpo por quê? Porque durante o sono eu posso aprender coisas, eu posso trabalhar e voltar
com caráter melhor para enfrentar o dia a dia de forma mais sadia. Há uma diferença entre os dois. Um tem isso, o outro não tem. Por exemplo, eu pergunto para alguém, você quer desenvolver a mediunidade para quê? Aí a pessoa fala, eu sinto que essa é uma praia que eu posso me realizar, sinto que eu posso ajudar o mundo com isso e também crescer, de alguma forma eu sinto que isso me chama para crescer minha consciência. Perfeito. Aí eu pergunto para o outro, e você? Ah, eu quero incorporar, né? Tá, mas para quê? Não sei, eu quero incorporar, meu sonho é incorporar. Vê, mas qual é o objetivo? Quer dizer, ela tem isto aqui, mas não tem aquilo lá. Outra, você pega um templo espiritual da antiguidade no Oriente, Egito, Índia, por exemplo. Um candidato, um neófito, vai passar por uma iniciação. Então, o mestre daquela tradição, ele vê a aura da pessoa, já sabe mais ou menos como ela é. Então ele fala assim, o que você quer aqui na nossa casa, ao levantar o véu do mistério e aprofundar? Você quer desenvolver poder ou sabedoria? Você quer desenvolver poder para se vingar contra quem te feriu? Vai embora que não é aqui. Quer desenvolver paciência para perdoar quem te feriu? Entra que aqui é a tua casa. Não havia dúvida de qual era o objetivo. Podendo usar aquilo lá como trampolim para o verdadeiro objetivo. Ensinava-se a um discípulo. Você tem 7 chakras principais. Cada um deles é um templo espiritual. O templo da terra, na base da coluna. O templo do amor no coração. O templo da expansão da consciência no alto da cabeça. Entre em cada centro desse, seus chakras, como se fossem templos internos. Pede permissão, entra e trabalha e vai avançando. Quer dizer, havia um respeito e uma profundidade. Olha hoje, 2019. E ali tem um curso de chacrinha. Será que eu abro meu chakra num sábado? Você está entendendo a diferença de perspectiva? Muita gente desenvolve a mediunidade só por aquele parâmetro, sem perceber que o verdadeiro desenvolvimento é aquele lá. Está bem entendida essa parte, pessoal? Tá? Bom, vamos lá. Bom, como nós estamos num grupo oriundo de toda a tradição do Ramatiz, esse é um dos inúmeros desenhos sobre ele. Pode avançar. E aqui eu vou revelar uma experiência que eu tive e que mostra muita coisa. Em maio de 1988, eu ainda morava no Rio de Janeiro. Eu fui para Porto Alegre para fazer um curso no SENAC. Eu fazia aulas com uma turma à tarde e outra turma à noite sobre experiências fora do corpo. Naquela época no Rio, éramos eu e o Valdo Vieira que fazíamos palestras sobre as saídas do corpo naquela ocasião. Inclusive levei o Valdo para a Fraternidade André Luiz para dar palestra lá. Naquela época a cabeça do Valdo era bem aberta, né? Depois ele foi ficando mais radical, mas naquela época ele era bem espiritualizado, bem espiritualista mesmo. E aí eu fiz o curso com o pessoal de tarde e à noite, fiz amizade com o pessoal. Eu saía do SENAC, passava perto da rodoviária, onde tinha um restaurante, que eu gostava de comer ali e depois ia para o hotel. Era uma parte hotel com sala, cozinha e quarto. Naquela época eu comia carne vermelha. Eu me lembro até hoje, comi um bife lá de Porto Alegre, parece um tijolo. No Rio Grande do Sul, era bife com batata frita. E eu me lembro que eu comi aquele troço 11 da noite. Cheguei 11h30 no hotel, estava com o estômago cheio, não podia deitar. Então, fiquei no sofazinho da sala com o livro Elucidações do Além do Ramatiz. Tinha um rádio ligado ali. Eu deitei os pés meio para fora do braço do sofá, luz acesa, rádio, barriga cheia. Eu estou lendo, de repente eu apaguei. Praticamente desmaiei. Cerca de 20 minutos depois, eu já desperto saindo do meu corpo. Mais ou menos 2 metros acima, eu olhei para baixo, o corpo, gente, o livro estava jogado de lado, meio torto, roncando danado, mas não tinha babinha não, baba não, roncando, gente, aquela parecia uma motosserra, e eu olhando, quando aparece na minha frente, o Ramatiz, que eu já via desde a Fraternidade André Luiz, ele aparecia lá também. E aí ele me falou, que bom que você encontrou um pessoal bom que está estudando, mas alerta as pessoas que a Terra é um dormitório espiritual. Eu falei, por quê? Ele falou, calcula quantas horas uma pessoa dorme durante uma vida. Eu caí dentro do corpo, peguei uma calculadora dentro da minha bolsa e fiz esse cálculo aqui que agora eu vou dividir com vocês. Mas foi ele que me chamou a atenção para isso. Veja, planeta Terra, dormitório espiritual. Eu estou pegando uma média de vida de 60 anos. Eu sei que hoje é 70, pode ser 80, vamos pegar 60. Período de tempo. Um dia tem 24 horas.
um mês tem 720 horas. Um ano tem 8.760 horas. E 60 anos tem 525.600 horas. Esse é o tempo total. Pode ir? Nós dormimos por um dia cerca de 8 horas. Pode ser 7, pode ser 6, pode ser 9. Média mundial, 8 horas por um dia. Ora, a cada 3 dias eu multiplico vezes 8. Vai dar igual 24 horas, corresponde a um dia. O que eu estou te mostrando? A cada 3 você dormiu equivalente a 1. Então viveu só 2. Em um mês eu multiplicaria 30 vezes 8, vai dar 240 horas, que dá 10 dias. Em cada 30 eu vivi 20, porque 10 eu estava apagado. Em um ano eu multiplico 365 vezes 8, vai dar 2.920 horas. Sabe quanto dá? 122 dias apagado em 365. Se eu multiplicar isso por 60 anos, eu vou dormir 175.200 horas. Isso equivale a 7.300 dias. 7.300 dias em 60 anos equivale a 20, um terço da sua vida apagado. Só viveu 40. Você achava que a vida era curta? É mais curta. Porque você não tinha atentado para esse detalhe. Mas aí vem a seguinte pergunta. Seu corpo precisa dessas horas de sono? Sim, e às vezes até um pouco mais. Não é essa a questão. A pergunta é, você é um espírito. Você precisa ficar dormindo lá dentro do corpo adormecido? Não. Ou pode aproveitar o período para... É isso que é a vantagem da saída do corpo. Porque tem gente que fala assim, eu não entendo para que fazer isso. Pessoa ignorante, olha bem o objetivo. Tá? Você está mostrando o desperdício de potencial 20 anos adormecido na carne. Podendo aproveitar uma parte desse tempo lúcido fora e aprendendo e avançando na senda. Está correto esse raciocínio? Essa é uma das vantagens desses estudos. Deixa o corpo dormir, mas pelo amor de Deus, você não é o corpo. Você estava fora antes e entrou. Ora, se entrou, nada mais natural do que sair. Outra coisa, se você existia antes do corpo, sua pátria original é o mundo espiritual. Está correto isso? Você pode ser brasileiro nessa vida e pode ter sido chinês na outra. Mas qual é a pátria original? O plano extrafísico. Então, você está encarnado. Você sai do corpo durante o sono e volta à sua pátria original e encontra seus entes queridos que não estão reencarnados. Isso parece normal para um espírito? Sim ou não? Sim. Então, como é que vocês têm medo dessa saída? Você está entendendo onde eu quero chegar? Medo de uma coisa absolutamente natural, por falta de aprofundar um tema desse. Agora veja, existe uma coisa chamada pneumofobia, que é medo de coisas aéreas e invisíveis. Quem tem pneumofobia é chamado de pneumófobo. Eu vou usar um nome popular, espiritofobia, medo de espíritos. Ou seja, a pessoa é espiritófoba. Tá. Boa parte das pessoas tem medo do invisível ou de espíritos, que é o velho medo da morte lá atrás. Porque o que a morte pode fazer? Te matar. E o que o espírito faz? Levar. Dá uma olhada no pano de fundo psicológico. Nada disso está dentro da célula, está na tua mente. Então, esse medo, essa pneumofobia ou espiritofobia, tá, impede a pessoa de sair, porque na hora o medo acelera o batimento. E o pior, eu acordo aqui de madrugada, o Márcio, fica em pé aqui um instantinho. Márcio é um espírito, ok, gente? Tá. Extrafísico, eu também sou, um dentro e um fora, ok? Como diria um amigo meu espanhol, la entidad. Quando lá meia-noite, dá uma olhada nessas coisas. Aí eu vejo um espírito no quarto, tá? Eu acho que ele veio de onde? Ele saiu do cemitério e veio no quarto? Mas não é assim que as pessoas... Saiu de uma casa mal assombrada e veio no meu quarto? Não é assim que todo mundo pensa? Mas veja, eu estou aqui e vejo lá em entidade. Eu quero correr, mas ele está na frente da porta. Como é que eu saio? Aí, o que eu faço de forma genial? Cubro a cabeça. Cobrir a cabeça tira espírito de dentro do quarto? Não, ele atravessa o cobertor e fica no quentinho lá dentro com você. Se cobertor, coberta a cabeça, tirasse espíritos, viu, Getúlio, numa sessão de desobsessão, tira os médios, põe uma pilha de cobertor que os espíritos vão embora. E pior, ele está ali, eu vou acendo a luz. Acender a luz tira espíritos do quarto? Por que você faz isso? Isso é pneumofobia. Então, é o velho medo da morte camuflado de mil maneiras, criando bloqueio. E uma pessoa estudando a parte espiritual já era para ter rompido esse bloqueio. Mas o condicionamento que vocês estão vendo é muito forte. E esse desperdício agora que vocês estão... Foi o Ramatiz que me ensinou isto aqui, gente. Vamos lá.
Pode passar, Getúlio. Bom, esse é um ensinamento hermético, antigo, atribuído ao sábio Hermes Trismegisto. Sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te por imortal. Capaz de tudo conceber e tudo fazer, ser mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza. Ser ao mesmo tempo todas as partes do mundo, reúne num abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade que é Deus. Agora vai voltando, Getúlio. Mais um ainda. Isso para frente agora. Isso começou com uma saída do corpo, e é um dos maiores mestres da antiguidade. Significando, esse período durante o sono está mal explorado. Alguém que aprofundar consegue erradicar um monte de medos que tem na vigília, porque começa a descobrir o que ela é verdadeiramente. Nós não somos nem seres humanos, somos espíritos. Estamos humanos, homens ou mulheres, no momento, numa determinada nação do planeta Terra. Mas nós somos muito mais do que isso. Você começa a redescobrir isso. Oi? Só para continuar o raciocínio aqui. Todos nós saímos do corpo? Não. Não. Tá. Mas todo mundo vai morrer e a morte é uma saída. E aí? Não, mas à noite. Assim. Eu sei, mas considera bem. Sim. Não se passa uma encarnação sem respirar. Não se passa uma encarnação sem ir no banheiro. Não se passa uma encarnação sem morrer. Morte é a saída definitiva. Então ninguém passa uma vida sem ter uma projeção astral. Nem que seja a última. Aí eu pergunto, o potencial da saída está em todos? Gente, a morte é uma saída. O potencial da saída existe em todo mundo que está dentro. Então está respondida a tua pergunta. Tá? Agora, existem dois tipos de saída. Uma definitiva e as outras temporárias. O potencial é o mesmo. Agora, quase ninguém está desperto desse potencial. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo, é a possibilidade que todo mundo tem de sair. Agora, bem raros são os que saem e entram no mundo espiritual. A maioria fica flutuando aqui, igual cachorrinho preso na casinha pela corrente. Não sai. Ah, é um espírito, pum, para dentro. É assim que todo mundo fala, que todo mundo sai, mas é essa saída inconsciente toda noite. Aí um dia você acorda e acha que é a primeira, quando você vem saindo durante o sono, inconsciente. O trabalho que se faz é despertar o inconsciente para tornar-se consciente. Então esse potencial é de todos. Eu escutava muita gente falar assim, só sai do corpo quem é médium, só sai do corpo quem é iniciado. Besteira total, sai do corpo qualquer um que está dentro. Se só saísse do corpo quem fosse médium, só morreriam os médiuns, né? Porque a morte é uma saída. E aí seria uma mediunidade a morte. O raciocínio é claro. E outra, tinha um gato em casa que saía do corpo. O gato não era médium, o gato não era iniciado. Eu estava vendo ele fora, como eu vejo vários animais fora também, nenhum deles estudou nada, automaticamente está para fora, um dia de vez. Então o potencial é de todo mundo. Agora, ele está retido pelo medo. Tá, uma saída do corpo. O que você espera encontrar fora do corpo? Abobrinhas flutuando, coelhinhos extrafísicos ou espíritos. O que você acha? Tá, e uma pessoa com medo de espírito vai fazer isso como? Você está entendendo o bloqueio que eu falei. E no fundo, o medo da morte com um pano de fundo. O potencial é de todos, mas o medo vem amarrando quase todo mundo no corpo durante o sono. Até a hora que bate com uma coisa dessa e começa a abrir um pouquinho a mente. Pode ir. Vai embora. Bom, é básico em qualquer estudo mediúnico o que é energia, né, pessoal? Matéria é energia condensada, segundo a própria ciência. E energia é matéria em estado radiante. Logo, todas as coisas são energias em formas e condensações diferentes. Muito condensada, matéria. Muito sutilizada, pura luz. Desde a luz até a pedra, formas de energia. Por esse parâmetro, se matéria é energia condensada, está correto eu dizer que até o corpo humano é energético? Qual era o erro antigo? Achar que era só o corpo espiritual que era energético, né? Sabemos que hoje o próprio corpo humano é energia e somatiza pensamento e emoção como doença. Significando que o corpo também é suscetível de ser afetado energeticamente, porque ele é energia, porque a matéria é energia condensada. Então, há uma energia que permeia todas as coisas, tá? Permeando a tudo. É claro que há uma causa primária por detrás disso, mas não há como explicar isso, só posso explicar o efeito, que é energia. Os gregos, então, chamaram essa força vital de energia. Em grego, atividade, movimento,
obra do verbo obrar, trabalhar. Eu ponho energia, ela liga e se mexe. Tira energia, ela para. Põe energia, ela se mexe. Tira, ela para. Põe energia, ela se mexe. Energia dá movimento para obrar, trabalhar, construir. Ou seja, viver. Então a palavra grega, energia, é a que a gente usa no Ocidente. Aquilo que faz você se mexer e viver. Acontece que ao longo dos séculos, culturas e povos diferentes foram chamando essa energia por nomes diferentes, o que também é natural. Então nós temos na velha Índia o termo prana, que o Ramatiz usava bastante. Vem do sânscrito, significa sopro vital. Eu posso passar 5 dias sem comer, mas eu sobrevivo. 5 minutos sem ar já era. Então a principal entrada, o sopro vital, entra pela respiração. Sopro vital, prana, vida. Já na Europa antiga, luz astral, do latim astrum, estelar, ou seja, energia cósmica. Chi, entre os chineses, Ki, no japonês, e na Europa, fluido vital. Da expressão fluido vem a expressão fluidificar. Da expressão energia, energizar. Da expressão prana, pranificar. Daí a expressão cura prânica. São nomes diferentes para uma mesma coisa. Mas se a pessoa não tiver visão de conjunto, ela pode se enroscar. Achar que são coisas diferentes. Querem um exemplo fácil? Eu chego aqui, ela pede assim, me dá um passe, que é a expressão mais ocidentalizada. Quer dizer, o gesto de passar. Essa expressão passe, ela foi cunhada pelo Franz Anton Mesmer no século XVIII na Áustria. 100 anos antes do Espiritismo. Mas a expressão se tornou popular. Era o passe anímico, magnético. 100 anos depois, com o surgimento do Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec pegou a palavra, que já estava em uso há um século, e adicionou uma segunda, passe espírita ou mediúnico, significando que o passe do Mesmer era anímico, o dele era mediúnico. O espiritismo aqui no Brasil, depois, se tornou muito popular, e a palavra passe continuou sendo usada. Em 1908 surgiu a Umbanda, e a Umbanda também usa a expressão passe. Então, para o leigo ali da rua, se eu chegar e falar assim, vou tomar um passe ou vou dar um passe, a pessoa fala assim, cede qual centro? Ela associou na hora, como se a palavra passe fosse espírita em outro contexto de Umbanda. Não, ela existia 100 anos antes. Não tem dono a palavra passe. É o ato de passar alguma coisa. Seleção brasileira. Sei lá, o Gabriel Jesus dá um passe para o Felipe Coutinho. Ele é espírita porque ele deu um passe. Então não tem como prender a expressão numa doutrina. É um gesto de... Você pegou o teu passe de metrô e enfiou o passe, você é espírita, só porque enfiou o passe de ônibus ou de metrô. A ignorância, ela dói, gente. E aí você pega um reikiano ou um curador prânico, eles também passam energia com métodos diferentes do passe espírita, por exemplo. Mas não é uma passagem. Passagem é um ato de passar, genericamente, passe. Aí você chega para um reikiano ou um curador prânico e fala assim, belo passe que você deu. O reikiano se irrita com você e fala, o que eu faço não é um passe, é reiki. Porra, é um ignorante, não sabe o que é um mesmo. Não aprende se não curso de reiki. Ele não está passando, é um passe. Ele fala assim, mas eu não sou espírita. E quem te diz que a expressão passe é espírita? Você vê o que a ignorância faz quando a pessoa não pesquisa. Eu posso usar a expressão passe para qualquer método de passagem. Seja pelo chakra, pela mão, está passando algo. É passe, genericamente falando. Expressão século XVIII, Mesmer. Bem entendido até aí, gente? Tá. Então, a expressão prana, pranificar, tá? Então, ela me pede assim, Wagner, me dá um passe. Aí eu falo assim, eu estou estudando cura prânica, eu vou pranificar você. Que na verdade o passe eu estou apenas usando outro nome. Eu vou te encher de prana. Aí ela com a cabeça fechada fala assim, mas eu não quero prana, isso é coisa de yoga, eu quero um passe. Eu sou cristã. Mas eu vou te encher de prana, eu não quero prana, eles não têm Jesus na Índia. Aí começa uma merda toda de bloqueio. Aí eu falo, tá bom, eu estou captando Ti, força vital, posso te encher dessa força vital? Não, porque chinês também não é cristão. Olha o bloqueio. E no fundo eu estou falando a mesma coisa com outro nome. E é melhor chamar de Ti, não é Xi. Ti, força vital em chinês. Mas chamar de Ti dá encrenca. Quer ver? Estou cheio de Ti. Quando você abre uma visão de conjunto, você vê a mesma coisa com nomenclaturas diferentes. Pode passar. Bom, aura, o campo energético em torno da gente. Tá?
A aura é uma palavra que vem do latim, tradução, sopro de ar, pelo motivo da gente não conseguir viver sem a respiração. Em grego, psicosfera, esfera da alma em volta do corpo. Mas o nome que pegou foi aura. Como é que o pessoal chama aura? Áurea. O termo é latino, aura. Gente, não paga mico com informação errada. Porque você queima o filme do lugar que você frequenta. Imagina, o Diego frequenta aqui, e aí eu estou vendo ele falar áurea, né, ali. Aí eu chego e falo assim, pô, Getúlio, está ensinando tudo errado pro cara. E o Getúlio não tem culpa, ele explicou áurea, mas o sujeito fala áurea, ele queima o filme da casa. Né? Esse é um dos malas sem alça que eu falei que frequenta grupo. Para ele é áurea, vamos chamar. Pode passar, Getúlio. Aí a aura, com diversas camadas energéticas, esse não é o tema, é só estou dando pinceladas básicas para chegar no tema principal. Estou rodeando com temas paralelos de forma proposital, tá? Tá o campo energético, o duplo etérico colado aqui, o corpo astral, o mental, mas não é para especificar isso hoje, é só para dar uma ideia geral. Pode passar. Na aura nós temos os centros energéticos, conhecidos como chakras. Preste atenção nessa parte, não é uma palestra sobre chakras, mas o que eu vou passar agora é muito importante para vocês. Acende só um instantinho aqui para mim, só para eu explicar isso aqui. Gente, qual foi o primeiro povo, a primeira cultura que classificou os pontos de acupuntura? Chineses, tá. Então, o início está lá, você pode ter um acupunturista hoje moderno, mas o início tá. Qual foi a primeira cultura que criou um estudo sobre chakras no planeta? Os chineses, o estudo dos pontos de acupuntura. Tá, qual é o povo que eu posso falar assim? Foi o primeiro a criar um sistema de estudo de chakras. E aí, pessoal? Não, chinês não, a palavra chakra não é chinesa. Tá? Os hindus. A palavra chakra vem do sânscrito. Avança, Getúlio. Chakras do sânscrito, rodas de luz. Todo mundo que mexe com chakra ou estuda acha que sabe muito, até bater de frente com o que eu vou mostrar agora. A informação ela é muito grande, nenhum de nós sabe tudo. Evite sempre achar que sabe muito. Porque quando você sabe pouco, sua noção de infinito é baixa. Aí você acha que sabe muito. Quando você aprofunda, você vê o infinito, aí você descobre que não sabe quase nada. Correto isso? Jamais deixa você entrar o pensamento que você já sabe o suficiente sobre algo. Isso aí destrói o médium, pela arrogância, pelo ego. Sempre busca renovação. Nunca dê como certo. Sempre observa outros aspectos. E abre a mente, porque nada está definitivo nesse planeta, né, gente? Diante do infinito. Então, os hindus, como é que eles mapearam a aura? Por estados alterados e clarividência. Então descobriram que haviam pontos energéticos por toda a aura, por onde a energia entrava e saía. Chamaram os pontos de chakras. Ao longo do tempo, aqui no Ocidente, foram surgindo estas expressões. Por exemplo, o André Luiz chamava de centros energéticos, mas é a mesma coisa com o nome já adaptado para o português. Mas a mesma coisa. Agora, na literatura internacional, o nome que prevalece ainda é chakras. Então, nós imaginemos então a aura dela. Quantos poros nós temos na pele? Tá. Para que servem os poros? Desintoxicação de toxinas pelo suor de dentro para fora e também para trocar com o ar. Por isso é importante banho diário para manter os poros abertos para poder trocar. E a gente sabe que no frio, aqui no Tucuruvi, os poros não ficam tão abertos, se é que você me entende. E tem gente que não abre os poros, às vezes, num dia frio, né, Getúlio? Entenderam agora? Isso subir para ir para Cantareira é dois dias o banho, não é um só. Então, o que acontece? A nossa pele é toda furadinha para trocar com ar. Lembra o chocolate soufflé, aerado, todo furadinho? Nossa pele é toda aerada. Então, temos uma aura interpenetrando o corpo. Se a aura interpenetra o corpo, o primeiro ponto dela é a pele, onde pega. E a nossa pele está toda furadinha. Então, eu te pergunto, esse campo de luz que é a aura, ele seria compacto ou furadinho igual aos poros? O que você acha? Furadinho. Esses furos são os chakras. Então, um microchakra para cada poro. Quantos poros nós temos? Logo, quantos chakras nós temos? Inúmeros. Entretanto, tradicionalmente se fala de... Por quê? Vamos ver. Na velha Índia, os mestres hindus, mapeando esse sistema da aura e dos chakras,
notaram aqueles bilhões de pontinhos, mas notaram que no topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, ventre e base da coluna, haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todos os outros. Eles ficaram intrigados. Quando foram observar isso por clarividência, notaram que cada um dos 7 centros estava ligado a uma glândula do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7, pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então passaram a considerar que chakra de primeira divisão, série A, teria conexão com uma das... Como nós temos 7 glândulas, passaram a falar de 7 chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e base da coluna. É claro que tinha os nomes originais em sânscrito: Sahasrara, Ajnan, Vishuddha, Anahati, Manipura, Swadhisthana e Muladhara. Eu já botei os nomes em português que você conhece. Então, por que se falava dos 7 chakras? Porque o número de glândula é... Veja, chakra da mão tem glândula? Não, não é um dos 7. Chakra do cotovelo, planta do pé, fígado, baço, nenhum deles tem glândula endócrina. São todos chakras série B. Agora, um curador, o chakra das mãos é importante? Sim. Tá, perdeu as mãos, você continua vivo. Quero ver perder um dos outros 7. Por isso se fala, é vital para a sobrevivência do corpo humano. Então são 7 centros ligados ao sistema endócrino. Se a gente tivesse 11 glândulas, os hindus classificariam 11 chakras, mas são 7 glândulas. Eu já vi alguém chegar e falar, porque 7 é um número místico, conversa fiada, é anatômico, 7 glândulas. Isso é internacionalmente aceito. E como surgiu no Oriente, esse sistema é o que prevalece até hoje, o maior deles. Agora repara, eu não estou falando do chakra do baço, que é o chamado chakra esplênico, não é isso? Baço em inglês é spleen, daí o nome esplênico. Tem glândula aqui? Não tem. O que acontece? Em 1920, saiu o primeiro livro de chakras em inglês. É o livro do Leadbeater, que vários de vocês já leram, Charles Webster Leadbeater, o livro Os Chakras. Ele era um ótimo clarividente da Sociedade Teosófica. Era discípulo da Blavatsky. Quando ele publicou o primeiro livro de chakras no Ocidente, já havia literatura no Oriente, há muito tempo. Nós tivemos um atraso aqui por causa da Inquisição. Então, quando esse livro saiu, todo mundo que não viu o chakra seguiu o padrão que o Leadbeater, no livro dele, relatava. E aí o que acontece? Ele foi relatando direitinho. Foi ele que cunhou os nomes em inglês, que a gente traduz para cá agora: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical. Quando ele foi passar para o chakra sexual, ele deu um tilt. Ele pensou, bota no livro dele, vocês podem ler lá, este chakra é altamente perigoso. Só é bom para quem é yogi e desperta a Kundalini. Como nós somos ocidentais, sugiro não mexer nesse chakra. No lugar, vamos estudar o chakra do baço. Ele fez o desvio. E botou o baço no lugar de um chakra que tem glândula, gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. Ele pegou um de primeira divisão, tirou e botou um de segunda divisão no lugar. Todo mundo que vem atrás foi em cima. Aí eu fui pesquisar. Por que o Leadbeater fez a alteração? Ele está em 1920. A Inglaterra estava recém-saída da época vitoriana. Uma época de alta repressão sexual e conservadorismo britânico. É só pesquisar. E o segundo ponto, ele era reverendo. Ele não encarava a questão sexual de frente como um adulto. Então ele preferiu não mexer e botou outro chakra no lugar. Todo o resto foi seguindo. Viaja para a Índia e para a China. Ninguém fala do baço, é o chakra geniturinário. Porque lá ninguém vai pegar um de série B, né, e tirar. Então o sistema é em linha reta. Aí alguém vai falar assim, mas esse chakra sexual, eu não quero usar, eu prefiro trabalhar o baço. Deixa eu me dar um exemplo. O chakra sexual não é só sexual, é gênito urinário. Você precisa urinar. A filtragem do sangue que os rins fazem tem que ter uma saída para o líquido. Vias urinárias, estão no baixo ventre, não está no baço. Então, urinar é função básica. Se você não urinar, você morre. Então alguém fala assim, eu não faço sexo, não quero mexer com esse chakra. Aí de brincadeira eu falo, você ainda mija? Mas estou falando bem claro. Não tem como tirar esse chakra. Agora, eu posso tirar o baço na cirurgia, eu continuo vivo. Você está vendo claramente o que eu estou te falando agora. Como eu sei que vários de vocês pegaram o sistema clássico do Leadbeater, desculpa estar te clareando de outro jeito. Outra, pesquise e vê se o que eu estou falando está certo.
Tá? E outra, todo o Oriente, ninguém fala do baço. E foi lá que começou esse estudo, não foi aqui. E o cara que desviou era um cristão que não falava de sexo e desviou o troço. O pessoal foi todo seguindo. Ok? O sistema, volta onde, Getúlio? Linha, dá uma olhada agora. Linha reta. Linha reta. Agora, tem um chakra no baço, tem no fígado, tem nas mãos. São todos chakras importantes, mas nenhum tão importante quanto o 7 em linha reta, tá? Só estou te colocando a informação como ela é de conjunto e não seguindo só um padrão. Você entra num centro espírita, um grupo teosófico, lá tem palestra sobre chakra esplênico, não tem palestra sobre chakra sexual. É verdade que eu estou te falando, há um bloqueio. Gente, nós estamos em 2019, eu não estou na Idade Média, eu sou um adulto, eu não tenho que ter medo da minha sexualidade. Agora, fazer sexo ou não fazer não é nem aqui, é sempre... Então, por que tirar um chakra dali se eu tenho que fazer xixi? Tá dando? E outra, nós nascemos a partir de uma relação sexual de uma dupla que usou esse chakra, seu pai e sua mãe. Se eles não tivessem usado o baço, você não estava encarnado. Tá de sacanagem. Tem coisa que não tem como escapar da coisa. Você não estaria aqui se seu pai e sua mãe tivessem postado só o baço. Né? Então, é chakra vital. E aqui tem uma chakra série B. Cotovelo, planta do pé, tornozelo, todos têm utilidade. O chakra do baço é altamente energizado, mas ele é um secundário diante dos 7 principais. Eu não vou aprofundar, porque o tema da palestra não é esse. Vocês gostariam muito de assistir uma palestra só sobre chakras. Vocês ficariam surpresos, hein? Porque eu uso a medida original da Índia, porque eu vim de lá para reencarnar no Brasil, eu lembro. Então, por isso eu já tenho isso desde de antes. Então, estou corrigindo um erro histórico. É só pesquisar o lado oriental, não há o chakra do baço lá. Tem, mas ninguém liga para ele. Porque vai priorizar o sistema reto. Vamos lá. Pode apagar de novo? Faz favor. Bom, outra surpresinha. Lamento ter que informar para vocês, tá, pessoal? As divindades da Índia, quando você quer falar de Deus, você fala de Brahman, o absoluto que está em tudo. E aí você divide Brahman em 3. Brahma, Vishnu e Shiva. Criação, preservação e transformação. Você está vendo Vishnu. Todas essas divindades têm a cor da pele azul. É uma metáfora. Eles vieram do céu. Qual é a cor do céu? Que cor eles teriam? Você entendeu? É metáfora. Então Vishnu, que é o amor universal, e cada um deles tem 4 mãos. Uma mão toca a terra, a outra toca a água, essa toca o fogo, essa toca o ar e a cabeça é o éter, o Akashi. Então você fala de 5 elementos. Cada mão, então, tem um artefato, como você está vendo. Olha, na mão de cima de Vishnu, o que ele está segurando, pessoal? Volta uma, Getúlio. Como é que era chakra em sânscrito? Tá, avança uma. O que Vishnu está segurando na mão direita? Tá, então ele está segurando um chakra, não é isso? Tá, avança. Dá uma olhada. Pode passar. Tá, então, na cosmogonia hindu, se dizia que quando o Vishnu descia num plano mais denso, ele estendia o dedo e a rodinha virava um rodão, né, pulsando luz. Então, qual era a metáfora? Na presença de algo denso ou pesado, expande o chakra, que aí o mal se afasta. Então, havia este chakra na mão de Vishnu. Quando os mestres da Índia estavam mapeando o sistema de chakras, vendo que tinha forma de rodas de luz ou vórtices, eles tinham que dar um nome para esse troço. Lembrar então da roda de luz na mão de Vishnu. E como é que era o nome dessa roda? Chakra. Como eles tinham que dar um nome, deram o nome de chakras. Essa é a origem da palavra chakra. Ok, pessoal? Veio da Índia, você está vendo agora. E outra, você estuda isso há um tempão. Sabe que é a roda de luz, mas não sabia da origem do nome. Agora você está sabendo. E é sempre bom você ver que numa palestrinha dessa simples, está caindo a ficha de um monte de coisa que você não sabia. Portanto, não feche a mente nunca. Porque sempre você vai ser surpreendido com algo, e assim é comigo, é com todo mundo que vai expandindo. Só Deus sabe tudo. Mantenha a mente sempre aberta. Avança. Bom, entrando agora na saída do corpo. A gente está quase chegando no ponto médio para falar do compromisso. Tá. Durante o sono, ocorrem desprendimentos espirituais. Avança. Esse fenômeno da saída do corpo, modernamente, se chama projeção da consciência. Mas observa bem, pessoal, os nomes antigos que tinham. E eu botei as áreas originais para ver que tem muitos nomes também para uma mesma coisa. Pode ir. Ó, outros nomes que foram surgindo.
Allan Kardec chamava de emancipação da alma, capítulo 8. No século XX, André Luiz chamou de desprendimento espiritual. Os nomes vão mudando também de acordo com as épocas. Todos os nomes estão corretos, é claro, dependendo de cada grupo ou cada cultura, tá? Eu gosto de chamar de experiência fora do corpo, o próprio nome já diz a que veio. Ah, o que você teve? Uma experiência fora do corpo? Não tem como se enganar, porque o próprio nome já está dizendo. Avança? Bom, avança mais um. Tá. O que sai do corpo na hora de uma saída? Uma espécie de corpo sutil, um campo espiritual. Esse corpo espiritual ganhou muitos nomes ao longo da história. Quando um desenhista faz uma ilustração, por licença poética, ele pode botar asas para simbolizar que, não significando que tem asas, é licença poética no desenho. Avança. Esta parte sutil que se desprende do corpo e entra em outros planos, quais são os nomes que essa parte sutil ganhou ao longo da história? Avança. Essa parte que entra em outro plano, vai? Tá. O nome mais conhecido no Ocidente, corpo espiritual, vem da Bíblia, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala, se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Se eu chegar na rua e falar assim para um transeunte, como é que vai seu corpo espiritual? Ele fala assim, você é espírita? Como se a expressão fosse espírita. A expressão é bíblica, paulina e cristã. Isso é uma surpresa. Porque se esse tema é do diabo, Paulo de Tarso também estava endemoniado. Depois, já na Europa do século XVI, o grande alquimista Paracelso chamou de corpo astral. A palavra astral do latim, estrelado. Por exemplo, para o Paracelso, se é oriundo da Terra, é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio de onde? Do astral, que significa fora da Terra. Seria o sideral ou o espiritual. Daí o nome, plano astral, corpo astral, projeção astral, por corruptela, viagem astral. Então a palavra corpo astral é o equivalente europeu do velho corpo espiritual da Bíblia. Mesmíssima coisa com nome diferente. Século XIX, Allan Kardec também falava desse corpo sutil. Não podia usar o nome corpo espiritual, que era bíblico, nem corpo astral, que já era nos meios esotéricos. Ele criou o nome perispírito. Você já pegou um dicionário para ver a expressão peri? O que significa? Peri, envoltório, película. Você comprou algo e fala assim, embrulha, põe um papel, quer dizer, põe uma película, põe um peri. Quando você fala periferia, em torno, envolvendo. Envolve esse negócio num papel de presente. Peri, envoltório. Quando você pega a palavra peri e soma com espírito, vai dar perispírito, ou seja, envoltório do espírito. Bom, envoltório do espírito é um corpo espiritual, né, pessoal? Conclusão, nome diferente para a mesma? Eu vi espírita dizendo que o perispírito não era o corpo astral. Conversa fiada, é sim. Nomes diferentes por cultura diferente, com uma única coisa que tinha muitos nomes. Como vocês estão vendo, dependendo da cultura, o nome muda. Avança. Psicossoma do grego vem da palavra soma, que é corpo, e psique, que é alma. Corpo psíquico, corpo da alma. Quem usa a expressão psicossoma? André Luiz, na série Nosso Lar. Livros, Mecanismos da Mediunidade, né, e Evolução em Dois Mundos. O que aconteceu? André Luiz era século XX, Allan Kardec era século XIX. O André Luiz achou que emancipação da alma era um termo antigo, para o século que ele vivia, o XX. Ele trocou o nome, deu um upgrade. Trocou perispírito, trocou emancipação da alma por desprendimento espiritual. Só os espíritas não notaram o upgrade. Simplesmente ele está dizendo, o nome que Kardec colocou está velho. Vamos botar um novo. E botou. E vocês pegaram e não notaram a diferença. Como essas coisinhas que vão passando, hoje olhando. Emancipação da alma, desprendimento espiritual já um século depois. Está corretíssimo, não alterou o conceito. Adaptou o nome à nova época que se está vivendo. Ele fez o correto, era um médico, né? Um cientista, ele fez a mudança. Na Rosa Cruz é chamado de corpo psíquico também. E na Índia, um nome muito curioso, Pranamaya Kocha, que é envoltório feito só de energia. É o nome lá do corpo espiritual, Pranamaya Kocha. Eu gosto sempre de mostrar a visão de conjunto, para mostrar que no fundo é uma coisa só. Vai? Paulo de Tarso escreveu 2 cartas aos Coríntios, não é, pessoal?
Aí me perguntaram outro dia, por que ele não fez a terceira carta? E eu, de brincadeira, falei, eu acho que ele descobriu que o pessoal não sabia ler. Por isso que não tem Coríntios 3, é até 2. Né? Então, está aqui o Paulo de Tarso, avança, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Conclusão, criador da expressão quem é? Paulo de Tarso. Pega a Bíblia em casa e confere. Trocando em miúdos. Ele é dos nossos, mano. Paulo de nó aqui, ó. Avança, depois eu achei em Coríntios 2, capítulo 12, e minha mãe levava um pastor em casa para tentar me exorcizar, eu enfrentava ele com esses versículos, não podia ir contra a Bíblia. Aí foi obrigado a concordar. Foi tão divertido essa época, porque ele ia lá e tentava voltar minha família contra mim, dizia para levantar a manga da camisa, para ver se não tinha pico de cocaína, porque eu alegava que eu saía do corpo. Até eu descobrir isso aqui, virou uma arma na minha mão. Assim, então, ó, Paulo de Tarso estava cocainado, dá uma olhada. Veja aqui. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2. Veja. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Você viu que a expressão fora do corpo está lá 2 vezes? E se o tal homem foi ao paraíso, foi com o corpo físico ou espiritual? Sendo que o espiritual ele mesmo criou o nome na primeira carta. Ele está dizendo da saída do corpo em 2 partes ali. Se foi ao paraíso ou ao mundo espiritual, foi com o corpo sutil. Ele é dos nossos, gente. A saída do corpo. Avança. Achei em Atos 22, versículo 17, Lucas. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Isso aqui é mais o quê? Saída do corpo na cara. Eu estou mostrando poucos trechos, que eu podia te mostrar um monte. Né? E isso tudo durante séculos, o pessoal dizendo que a gente estava encapetado. E todo mundo passivamente baixando a cabeça e tudo estava ali, era só ter pesquisado e filtrado. Pode passar. Esse era o Paracelso, o cara que cunhou no século XVI, avança, mais uma, a expressão astral, significando estrelado. Avança. Para ele era um corpo de luz, né? Que literalmente é. Vai. Século XIX, Allan Kardec mais jovem, pois era discípulo do Pestalozzi. Avança. Aí já maduro, pode ir. Os espíritos em volta, pode passar. Livro dos Espíritos, 1857 em Paris. É a pedra angular do Espiritismo na era moderna, né, gente? É o Livro dos Espíritos, o principal, que tem trecho de vida após a morte, reencarnação e toda uma cosmogonia espiritual. Você já reparou que o Livro dos Espíritos não tem religião? Ele é um livro com uma cosmogonia espiritual passando informação total. Ele não é cristão, não é hindu, não é árabe, ele é um livro para a humanidade. Porque todo mundo desencarna, né, pessoal? Então a cosmogonia espírita, ela trouxe a questão da imortalidade da consciência em aberto, sem precisar de iniciação. Então, o grande livro do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. Qualquer um pode pegar o Livro dos Espíritos, um judeu, um muçulmano, vai entender claramente. Depois veio o Livro dos Médiuns, em terceiro veio o Evangelho. Se eu pegar o Evangelho, só cristão vai ler, o muçulmano e o judeu não. Mas se eu der o Livro dos Espíritos, o judeu e o muçulmano lê. Dá uma olhada qual dos dois tem maior amplitude. Então, esse é o livro. Embora todo mundo goste do Evangelho, cada ensinamento de Jesus, mas vai ficar limitado ao meio cristão. Esse não, ele é universalista. Não há uma tinta de religião no Livro dos Espíritos. É um livraço. Agora um detalhe. Allan Kardec estava na França, país cristão. Lançou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Você acha que os materialistas gostaram? Evangélicos gostaram? Católicos gostaram? Ocultistas? Ninguém gostou. Todo mundo contra. O Allan Kardec se viu numa sinuca de bico. A doutrina que ele estava criando iria morrer. Então, o que ele descobriu? Preciso atrair os cristãos para dentro da nova doutrina. Estou num país cristão. Preciso fazer uma abordagem espírita à moda do Evangelho. Lançou o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os franceses começaram a entrar na nova doutrina. Estrategicamente, o movimento foi perfeito. Está dando para entender agora? Mas aí outro dia eu me questionei.
se o Allan Kardec estivesse no mundo árabe? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, qual seria o terceiro? O Corão segundo o Espiritismo, que seria a única coisa ali que poderia ser lançada. E na Índia, Bhagavad Gita segundo o Espiritismo. Porque Evangelho, ele está na França e Europa cristã. Como que as pessoas não observam esses detalhes? São históricos. E aí chega o Evangelho ao Brasil, o brasileiro abraça aquilo, porque é a própria índole do brasileiro cristão. Só que qual é o grande espírito, o livro por detrás de tudo que começou tudo? Livro dos Espíritos, gente, tá? O Evangelho é lindo, o Livro dos Médios é ótimo, mas o Livro dos Espíritos é um arraso. Eu tenho visto alguns espíritas valorizar muito o Evangelho, esquecendo do próprio Livro dos Espíritos. Não comete esse erro, pessoal. Olha qual é o primeiro e qual é o que atinge o mundo inteiro. Você vai entender o que eu estou te falando agora de uma forma mais universalista. Ok, pessoal? Agora, use o que você quiser, mas esse aqui é o primeiro. Eu estou defendendo o Livro dos Espíritos sempre. Tá? O resto que vem é secundário, diante disso aqui que abriu porta para um monte de coisa. Não teria doutrina espírita sem esse livro. Por aí eu acho que dá para entender claramente onde eu quero chegar. Avança. Aqui é a divisão que o Allan Kardec fez. Corpo, perispírito e espírito puro, que não tem mais perispírito. Avança. Na Índia antiga já se falava de saída do corpo há milhares de anos. Também sair desse corpo aqui está fácil, né? Aqui as saídas do corpo na iniciação egípcia antiga. Avança. Os chineses antigos também tinham suas saídas, no taoísmo. Tibetanos, é um quadro pintado pelos tibetanos antigos, é uma saída do corpo. Vai. Quadro tibetano, o cara está lá fora do corpo. Vai. Entre os xamãs de vários povos. O xamã indo fora do corpo, conversar com os guias espirituais da tribo, né, pessoal? Isso aí, ó, há milhares de anos existe. Vai. Olha aí, a xamã com animal de poder fora do corpo. Vai. Bart Simpson projetado também. Acontece com todo mundo. Pode ir. Em determinado momento, o estudo da saída do corpo se mescla com os chakras, como você está vendo. Porque a ativação dos chakras pode causar uma saída do corpo, como você está vendo. Pode passar. Saídas do corpo pode ser pelos chakras, por exemplo, pelo topo da cabeça. Pode ir pelo chakra da testa. Eu não estou dando detalhes do cordão de prata, porque não é o tema da palestra, tá, pessoal? Avança. Aliás, cordão de prata também é bíblico. Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Pode pesquisar. A expressão cordão de prata também vem da Bíblia. Saídas do corpo pelo chakra cardiorrespiratório, que se chamam de chakra cardíaco, não é só cardíaco, é cardiorrespiratório. O outro não é só sexual, geniturinário. A gente tem que ter essa ideia correta para trabalhar os sistemas integrados. Avança. Chakra frontal aqui dilatado para fora. Vocês estão vendo? Tá. Aqui um dado importante. Pode acender para mim um instante? Deixa eu dar um exemplo. Clarividência é o chakra da testa. Tá? Quanto mais para fora tiver, maior a percepção que o sensitivo vai perceber, seja anímico ou mediúnico. Mas às vezes, tem um médium que fala assim para mim: eu antes estava aqui e vi o meu guia, era o senhor Getúlio ali que aparecia para mim. Eu estava aqui, ele estava à minha esquerda. E eu via ela. Agora está estranho, eu vejo o meu guia Getúlio, ele está dentro da minha testa. Wagner, como que ele entrou na minha testa? Eu falo, você é louco? Por que um espírito vai entrar na tua testa? Para encontrar o que? A glândula hipófise e falar oi? Mas eu estou vendo ele aqui dentro. Não. Nós temos 3 níveis de espaço: altura, largura e profundidade. Então, na visão normal, percebo o plano tridimensional, que é esse onde nós estamos. Quando a boca do chakra vai um pouco para fora, a noção de espaço muda. E o que está lá parece que está aqui, e o que está aqui parece que está lá, e ninguém se deslocou. Vai dar a sensação de interpenetração, que é a mesma do médium na psicofonia, na psicografia e psicopictografia. Para o leigo que está de fora, fala assim: o espírito entrou. Entrou caramba, né? Nenhum espírito anda no corpo de ninguém, gente. Eu sou médium. Vários de vocês são também. É um acoplamento entre planos, bioenergético, mental. Não é tipo assim, entrou na carcaça. Não é nada disso. Porque vem aquela coisa, baixou o espírito. Pô, isso é um download? Né? E o médium burro tem conexão de escada. Não tem conexão
banda larga, por isso a mensagem ficou uma porcaria no final. Eu estou fazendo a médium bom, tem banda larga. Outra, recebe a mensagem, tem um bom descompactador dentro e depois manda para a rede, que é quem escuta e lê. Tem muito médium que trunca a mensagem, vocês sabem disso. E outros que a mensagem vai e flui porque está mais preparado para passar aquilo. Tem banda larga, vamos chamar assim, os chakras da cabeça estão dilatados. Então, quando o frontal dilata, a noção de espaço pode mudar. O que está lá pode parecer que está, só que espacialmente ninguém se deslocou. Vamos lá, pode apagar?